Olá, professor, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós estaremos tratando da lição Adolescentes Vencedores. A Bíblia é um livro atual. Hoje nós daremos tratativas, aula número 11. Então, ela traz uma temática bastante objetiva e ela vai falar basicamente acerca de que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos orienta a respeitar os idosos. Então, a gente vai estar construindo esse pensamento ao longo dessa aula. E os textos básicos que a gente vai ter será Levítico, capítulo 19, versículo 32, e 1 Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. Então a gente vai estar tratando para que a gente possa construir uma mentalidade dos adolescentes, particularmente essa lição ela é muito desafiadora no sentido de que ela é contra a cultura atual. Então os nossos adolescentes hoje em dia eles estão imersos numa realidade muito acelerada e onde a nossa sociedade capitalista identificou dentro dos nossos adolescentes um nicho de consumo muito grande, com potencial absurdo. Então eles estão o tempo inteiro sendo bombardeados com informações, com notícias, com anúncios, com jogos, com roupas, com todas aquelas coisas que eles precisam para se autoafirmar, e eles estão super acelerados nesse universo, nessa realidade, enquanto em detrimento a isso a sociedade vai estar advertindo eles, as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas, de que as coisas elas não são exatamente assim, que eles precisam então estar ponderando, que eles precisam dar uma desacelerada, que as coisas precisam ser pensadas de uma forma mais madura, e muitas vezes os adolescentes reagem a essas correções, a essas advertências, a essas barreiras que são colocadas para que eles possam amadurecer, como um entendimento de que quem faz isso é antiquado, é opressor, ele está sendo reprimido, que ele não está podendo usufruir daquilo que ele gostaria, quanto a sociedade bombardeia eles com uma quantidade de informações assustadoras, e eles estão sempre consumindo uma vontade de usar os bens que eles consomem num espaço de autoafirmação, junto com seus amigos, a realidade que eles fazem parte, e o acumulado disso, desse alimento que a sociedade dá para os nossos adolescentes, acaba desenvolvendo neles uma personalidade difícil de lidar com as pessoas mais velhas, em detrimento de eles se acharem autossuficientes. Então essa mentalidade a gente vai estar trabalhando e construindo para que a gente possa estar desenvolvendo, e para isso a gente vai ter 3 objetivos principais dentro da nossa lição, que são esclarecer a importância dos idosos nas sociedades tanto antigas quanto as atuais, conscientizá-los de que eles precisam respeitar os idosos e que respeitar os idosos ele é bíblico, e estimulá-los a se relacionarem mais com as pessoas mais velhas, com os seus avós, as pessoas que são de uma idade mais avançada. Então, em suma, a gente vai estar tratando hoje sobre as pessoas mais velhas e como a gente precisa estar orientando e trabalhando a mentalidade e comportamento dos adolescentes para que eles possam se desenvolver da melhor maneira possível. E para isso a gente precisa dar uma analisada, então, de onde vem, como é que se estrutura. No princípio, a sociedade era estruturada de uma maneira patriarcal, ou seja, o homem mais velho, ele tomava praticamente todas as decisões, ele era autoridade, e a família meio que se desenvolvia a partir da autoridade do patriarca. Então, quanto mais bem-sucedido ele era, mais ainda aumentava a sua abrangência, porque eles moravam todos juntos, então ele conseguia sustentar. Então, sobre o ombro dos homens daquela época estava todo o peso da responsabilidade do desenvolvimento da família, dos bens, o trabalho era muito braçal, então a força física dos homens era muito preservada nesse sentido. E aí então a gente vai observar que a figura do avô nos contextos antigos, ela era muito importante, até porque as pessoas, à medida que iam passando, iam amadurecendo, iam vivenciando mais coisas, e elas tinham muito mais a ensinar. A quantidade de informação que eles conseguiam absorver era muito reduzida em relação aos nossos dias atuais. Então, muito da informação que era repassada de geração em geração, era a única forma que eles tinham de absorver. Muito difícil o compartilhar de conhecimentos. Eram locais muito específicos e nem todo mundo podia acessar. As pessoas precisavam estar geralmente trabalhando e atuando em cima do seu ganha-pão, em cima da renda que a família ou a forma como a família estruturou para obter o seu sustento. Então, por causa disso, a experiência e a influência dos avós eram muito relevantes. Só que os tempos mudaram. Então as coisas vão
sendo substituídas, a sociedade antiga, patriarcal, começa a ser substituída então por uma sociedade, por uma era de consumismo. Ou seja, a explosão da tecnologia, ela fez com que as informações se dissipassem de formas assustadoras. Então a gente já não consegue mais acompanhar a quantidade de informação. Antes, precisava se esforçar muito para obter alguma informação. Hoje, eu já preciso fazer um esforço para reter a informação que eu preciso, para reter a informação que é necessária. E essa é a realidade que nossos adolescentes estão vivendo. E por isso que eles têm, de certa forma, dificuldade de entender e de aceitar a opinião de outras pessoas, porque da perspectiva que eles construíram, eles têm todas as informações necessárias, ele detém todo o conhecimento que ele precisa, porém a gente sabe que isso não é verdade. O que influencia também é que as pessoas moram cada vez em casas menores, ou seja, tem menos contato com as pessoas e cada vez mais distantes. Então o contato com as pessoas no nosso tempo atual, em família, com pessoas mais velhas, com os avós, com os pais, ele diminui à medida que o tempo passa, porque a gente começa a se distribuir geograficamente de uma forma muito mais fácil. Então, o contato diminuindo, essa mentalidade de que há uma necessidade de trocar experiências, de ouvir, de amar, de respeitar, acaba meio que se perdendo e ficando muito vago essas coisas. Então a gente vai começar a trabalhar no primeiro ponto da nossa lição sobre quem são os idosos. Então a gente vai aprender, basicamente, que o nosso corpo, quando a gente começa, ele tem uma constância de transformação, desde quando vai criança até a fase adulta. Então a fase mais nova, ela é cheia de força, de disposição, de energia. Então o corpo tá crescendo, está se desenvolvendo, há uma vontade maior de praticar esportes, de se desenvolver, a questão da adrenalina. Então na juventude aquela energia, aquelas coisas que movimentam as pessoas, ela está muito aflorada. À medida que a gente vai se desenvolvendo nisso, as práticas por esportes, os interesses por esportes já são mais vantajosos, são mais atrativos, são as oportunidades de estar gastando energia, as matérias são mais complexas na escola, a nossa mente está em uma formação, então a gente começa a estudar mais coisas, começa a acessar conteúdos mais difíceis, e aí a gente vai chegando no ápice da forma física quando a gente chega na fase adulta. Porém, logo em seguida a gente começa a observar que o corpo vai envelhecendo, e do ápice a gente começa a diminuir, e o nosso corpo ele já não é mais como ele era antigamente, já não tem mais o gás que era antigamente. Então o nosso vigor, a nossa força, a nossa agilidade, ela começa a diminuir enquanto nós estamos envelhecendo, mas o que nós perdemos de vigor ao longo da vida, nós ganhamos em experiência. Para muitos adolescentes, talvez essa troca não pareça muito justa, ou seja, muito estranha. Poxa, perder vigor em troca de experiência, eu preferia muito mais ter força, agilidade para conseguir batalhar e continuar construindo as coisas do que obter experiência. Mas isso não é algo negociável. Mas a gente precisa entender que com a experiência, e é isso que a gente precisa transmitir, a gente começa a adquirir sabedoria. Então a gente aprende a lidar com as coisas, com as situações da vida, avaliar as pessoas de uma maneira muito mais precisa, de uma maneira muito mais madura. Nós começamos a deixar de ser meros executores na fase da vida, quando a gente está cheio de energia, a gente quer fazer as coisas. Quando a gente chega numa fase mais madura, na fase de idosos, a gente já começa a ser pessoas que detêm algum conhecimento, pessoas que começam a ensinar, a transmitir conhecimento, e é isso o grande ganho. Então a gente transita daquela fase dos executores e a gente começa a passar para a fase dos mestres, das pessoas que começam a poder transmitir alguma coisa para a próxima geração, para as pessoas que estão ouvindo. A gente vai ver grandes nomes da história que se destacaram também na terceira idade, na fase quando eles eram mais idosos. Isso a gente precisa reforçar, que a questão de sermos idosos não significa que não vamos ser mais úteis ou que eles não conseguem agregar alguma coisa. Exemplo disso é Albert Einstein na física, Oscar Niemeyer na arquitetura, fizeram grandes coisas na sua terceira idade. Moisés só foi convocado por Deus para guiar o povo durante o deserto quando ele tinha 80 anos de idade. Então a gente precisa construir a mentalidade dentro do adolescente que, para Deus, todos os propósitos eles encaminham ao longo de toda a vida. Então, na terceira idade não é diferente. Ele continua existindo um propósito, alguma coisa ao qual ele precisa trabalhar, se desenvolver e se dedicar. Além disso, com o avanço da economia e da medicina, as pessoas estão vivendo mais e melhor. Então, a gente consegue ter muito mais tempo de vida com os avós, com os pais. Por quê? Porque a tecnologia foi desenvolvendo e foi influenciando isso. A gente já consegue observar hoje, coisa que não tinha antigamente, idosos participando de excursões, de viagens, de passeios, de ginásticas. Eles têm uma vida muito mais ativa do que eles tinham anteriormente, desde os tempos antigos,
em relação aos tempos atuais, ou seja, tudo isso que foi proporcionado entrega uma nova gama de atividades, uma nova gama de possibilidades para a terceira idade. O adolescente precisa, então, entender que existe muito que ele pode aprender. Ele podia aprender tanto antes quanto agora. E a questão é que a gente precisa construir e trabalhar, que muitas vezes a mentalidade que tem dentro da cabeça do adolescente é que o idoso ele é chato e ele é improdutivo, ele não consegue agregar valor, ele não consegue somar em alguns espaços, que ele está sempre precisando de alguma coisa. Talvez porque essa é a mentalidade que foi transmitida para eles, e é isso que a gente precisa desconstruir e construir uma mentalidade correta, uma mentalidade sadia, e que ele precisa dar uma melhorada então nas percepções que ele tem acerca da sociedade, das pessoas que estão ao redor dele. Com isso a gente vai então para o segundo ponto da nossa lição, que ele se chama: o carinho com os avós são os pais dos nossos pais. Então, quando a gente é criança, a gente tem muita facilidade de se apegar aos nossos avós, então, pela questão das brincadeiras, das coisas que a gente vai aprendendo com eles. Porém, quando vai chegando na fase da adolescência, onde a gente quer ser um pouco mais independente, qualquer pessoa que queira colocar um pouquinho mais de regra, que queira dar uma dirigida na nossa vida, ele começa a ter uma certa dificuldade. Então ele começa a se afastar e descartar qualquer idoso ou qualquer pessoa como se fosse um equipamento obsoleto. Ah, você está velho, agora já não me serve mais. Eu cresci e idosos já não fazem mais questão, já não fazem mais sentido para a minha vida. Então, eu preciso mostrar para eles que tudo que os avós, que os meus pais fizeram por mim na minha adolescência, os meus avós fizeram pelos meus pais na adolescência deles. Então eu preciso, tanto quanto amar como pessoas, mas porque aquilo que eles fizeram permitiram chegar aonde ele chegou, aonde a família dele chegou. Muito do que ele consegue viver, do que ele consegue usufruir hoje foi fruto dos trabalhos dos avós, que refletiram no trabalho dos pais, que continuaram trabalhando e conseguiram permitir que ele tivesse acesso a coisas que os seus pais não tiveram, que os seus avós não tiveram, mas é fruto do trabalho de ambos, de todas as gerações, para que cada vez a próxima geração tivesse uma vida melhor, pudesse acessar coisas melhores, pudesse ter uma vida cada vez mais digna, que pudesse usufruir de mais coisas. Então ele precisa perceber a importância dos avós nesse sentido, naquela transferência de legado, naquela transferência das coisas que eles viveram, tudo isso para que ele possa ter então um respeito e reconhecer que os idosos eles são uma grande fonte de conhecimento e de experiência e que eles podem somar. E ainda mais, se ele quiser obter, vamos dizer assim, algumas vantagens, ele precisa chegar então mais próximo de pessoas mais velhas, porque eles viveram aquilo que esse adolescente, se ele quiser obter o que a gente chama de vantagem, ele precisa então se aproximar de pessoas idosas, de pessoas mais velhas, para quê? Para que eles possam estar cada vez mais aprendendo, obtendo experiências, porque essas pessoas já passaram por tudo aquilo que ele está vivendo agora. Então tudo que é novidade para esse adolescente agora, se ele conseguir entender a mensagem dessa aula, ele vai conseguir perceber que ele pode conversar com pessoas que já passaram por isso, com pessoas mais experientes. Para quê? Para que ele possa entender melhor as fases que ele está vivendo, para que ele possa superar melhor os obstáculos que ele está vivendo, para que ele possa aprender na fase da adolescência as coisas que realmente importam, as coisas que elas são supérfluas. E isso só vai ser transmitido com um contato com uma pessoa mais experiente, porque ele não teve história de vida ainda, ele não sabe se aquilo que ele está entendendo como importante hoje, de fato vai ser importante amanhã. E esse é o papel das pessoas mais velhas. É isso que a gente precisa construir, essa ponte para ele de que, cara, você precisa acessar aos idosos, você precisa acessar pessoas mais velhas para quê? Para que elas possam te instruir nos bons caminhos, para que elas possam trabalhar com você, que eles possam te auxiliar na sua caminhada e toda vez que você tiver uma dúvida ou alguma dificuldade, eles possam estar sendo o suporte que você precisa, sendo a direção que você precisa. E isso a gente precisa passar para eles, que a experiência de vida ela tem muito valor ainda. Com isso nós entramos no terceiro ponto da nossa lição, que é respeitem as pessoas mais velhas. A Bíblia leva muito a sério a questão de respeito, tanto que em Levítico 19:32, a passagem diz o seguinte: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito, e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Para Deus, que é o nosso Senhor, aquele que conduz toda a nossa vida, isso é um assunto muito sério. Então, isso quer dizer que o respeito indifere da perspectiva, do que o adolescente acha, do que ele pensa. O respeito precisa respeitar
respeitar e ponto, basicamente. Só que ele precisa entender e estar sensível que, de fato, não são todos os idosos que conseguem ensinar muitas coisas, não são todos os idosos que são legais, alguns idosos são ranzinzas, são antipáticos, mas ainda assim precisa de respeito, porque ainda assim o Deus, que é o nosso Senhor, tem como mandamento, tem como fundamento bíblico que a gente respeite as outras pessoas, que a gente respeite as pessoas mais velhas. Isso é tão importante que ele coloca pontualmente, precisamente, acerca do respeito às pessoas idosas. Então a gente precisa trazer essa mentalidade, que independente do que ele acha, independente do que ele pensa, independente do que foi construído ao longo da vida dele, ele precisa respeitar os idosos, porque é um mandamento bíblico. Porque se nós se importamos com Deus, nós nos importamos com as coisas que Deus se importa. Se Deus se importa com os idosos, então nós, como cristãos verdadeiros, precisamos nos importar com os idosos. Essa mentalidade que precisa ser construída a partir do fundamento bíblico acerca das lições. E para concluir, então a gente precisa fazer aquela recapitulada junto com os adolescentes, como sempre, para entender quais os pontos que eles tiveram dificuldade, quais os pontos que eles não concordam, que eles discordam. Pode ser que ele não concorde, que ele tenha que respeitar os idosos, e aí isso precisa ser trabalhado. Mas a gente precisa entender que a construção de identidade, ela está muito próxima do que as pessoas mais velhas da nossa família são. É muito provável, e de fato é comprovado isso, que eu vou ser muito parecido com meu pai, a menos que eu tenha as percepções para que eu possa mudar os comportamentos que precisam ser mudados. Meus pais são muito parecidos com os meus avós. E aí a questão que precisa perguntar para ele é que se ele fosse avô e tivesse um neto como ele, será que ele ficaria feliz? Se não, algumas coisas precisam ser mudadas, alguns comportamentos precisam ser trabalhados, alguma mentalidade precisa ser transformada. E é construindo isso, a gente vai num ponto muito importante. Os avós, as pessoas idosas, elas não são eternas. Elas estão aqui na Terra por um tempo limitado. Eu vou conseguir acessar elas de forma limitada, por tempo limitado. Então, eu não posso ter motivos, eu não deveria ter motivos para me arrepender de não ter dado um abraço, de não ter dado de ter dito um último eu te amo, de ter visitado com mais frequência, de ter participado mais, de ter pedido mais opinião, de ter pedido mais conselhos, de ter agradecido porque eles fizeram parte da minha vida. Eu preciso então construir agora a mentalidade na conclusão do adolescente que não só porque é mandamento bíblico eu preciso respeitar os idosos, mas que eles são preciosos, porque eu tenho pouco tempo com essas pessoas. As pessoas em breve elas vão falecer. E eu preciso então não carregar ressentimentos ou arrependimentos dentro do meu coração, coisas que vão atrapalhar minha jornada daqui para frente. Eu preciso então sempre fazer com que aquilo que desperta a minha atenção, que chama a minha atenção, que eu preciso então entender que os meus avós, os meus preciosos avós, as pessoas que são mais velhas, que fazem parte da minha vida, que estão o tempo todo me ensinando e me aconselhando, eu preciso deixar muito claro para eles que eu os amo, que eu agradeço, que eu sou grato pela participação deles na minha vida. Eu preciso construir essa mentalidade com eles, eu preciso trabalhar isso com eles. E toda vez que eu tenho esse tipo de mentalidade, de trabalhar sem arrependimento para as coisas que eu não deixei de fazer por bobeira, por entendimentos errados, a minha vida vai ficando muito mais leve, muito mais fácil, porque as pessoas idosas, estando felizes com a gente nas nossas vidas, os conselhos, os abraços, os carinhos, as experiências, elas vão construir ainda mais frutos, ainda coisas mais edificantes do que elas fariam simplesmente porque, eu respeito porque é bíblico. Mas se eu realmente tiver amor e tiver um entendimento de que nem tudo é eterno, o meu tempo com eles vai ser limitado aqui na Terra, então eu vou conseguir fazer com que eles participem mais das suas casas, sejam mais atentos aos seus pais, aos seus avós, e eles vão ser muito mais participantes. Então a nossa lição por hoje é isso, ela é uma lição bastante objetiva. Em suma, para resumir tudo que a gente conversou, basicamente respeite os idosos, respeite as pessoas mais velhas, porque é bíblico, porque Deus se importa, porque nós precisamos nos importar, porque essas pessoas são preciosas, elas detêm um conhecimento importante para as nossas vidas. E é isso que a gente precisa construir. Ao final dessa lição, ali vai ter 3 perguntas do Refletindo, que é muito interessante. Não necessariamente elas precisam ser respondidas, elas são respostas de aplicação pessoal, mas são perguntas que talvez vão fazer os adolescentes se questionarem acerca de muitas coisas. E a primeira pergunta é: qual foi a última vez que você esteve com seus avós? Há pouco tempo ou muito tempo?
Que tal fazer uma visitinha surpresa a eles e dizer o quanto você os ama? Então, na verdade, essas perguntas finais, elas são os estímulos para quê? Para que o adolescente possa se direcionar, então, aos seus avós, com carinho, com afeto, com respeito, que ele possa entender o quão preciosa é e o quão satisfatória é ter alguém com mais experiência, que ora pela gente, que ama a gente, que está ali para aconselhar, para receber, para nos direcionar de acordo com a boa e perfeita vontade de Deus. Então, que a gente consiga construir toda essa mentalidade do respeito fundamentada biblicamente. É isso que a gente vai levar. Porque o respeito ele não é simplesmente uma obrigação porque pai e mãe mandam, mas ele é importante porque ele é bíblico, porque é da vontade do Senhor, que é a vontade de Deus, e é isso que a gente precisa trabalhar. Pequenas situações do cotidiano que precisam estar atentos para que a mentalidade que esses adolescentes estão construindo não venha a ser algo fútil, que não venha a ser algo grosseiro, que venha a trazer vergonha para eles, para os seus pais, para a sua família. Então é isso, professor. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Grande abraço.